Meu amigo, acredite ou não, nesse turbilhão todo que nós estamos vivendo, de tarifas nos Estados Unidos, ninguém sabe para onde que a economia vai caminhar, dólar disparando, o pessoal do mercado financeiro aqui no Brasil já acredita, ainda que com algum grau de ceticismo, não é o cenário principal, não é o cenário base, mas já é uma possibilidade real. O pessoal acredita que o Banco Central pode iniciar o ciclo de corte de taxa de juros mais cedo do que estava originalmente previsto. Sim, talvez estejamos diante de um cenário em que nem na próxima reunião haverá aumento da taxa Selic. Ela pode até se manter estável para depois começar a cair. Você acha que é o momento para isso acontecer no Brasil, dadas as atuais circunstâncias? E nada mudando no Brasil em matéria fiscal, você acha que é hora de cortar a taxa Selic? Bem, talvez seja a hora do Gabriel Galípolo, meu xará, Gabriel também, pagar a sua conta com o Lula. Será que é disso que nós estamos falando? Vamos conversar, analisar essa previsão e tentar entender para onde que a coisa poderia caminhar nesse sentido. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, vamos lá. Análise da XP Investimentos. Não preciso nem comentar que você tem que ter algum grau de ceticismo com essa análise aqui. XP Investimentos, mas vamos lá. O que acontece? O pessoal da própria XP e muita gente do mercado, tá, acredita que o ciclo de alta da taxa Selic vai até 15,50%, que vai ser, eu suponho, em junho ou julho, né? A gente tem uma reunião do Copom em maio, e aí provavelmente no final de junho tem mais de uma reunião do Copom, nas quais nós poderíamos ver alta de juros. Hoje nós estamos em 14,25%. O pessoal acredita que vai acontecer um aumento sim em maio, havia até a expectativa de 1 ponto percentual de novo. Só que a sinalização do Banco Central é de um ajuste menor, não vai ser nesse patamar todo. Então o pessoal meio que oscila entre a opinião de que vai ser meio ponto percentual ou 0,75, chegando aos 15%. A maior parte do pessoal do mercado, Boletim Focus, enfim, estão precificando Selic em 15% no final deste ano. Podendo chegar, é claro, se vai chegar a 15% no final do ano, pode ter um pico no decorrer do ano, iniciando uma trajetória de queda. Então, o pessoal da XP acredita, né, que a Selic vai chegar a 15,50%. Não é o cenário base deles ainda, não é o cenário principal, portanto, a previsão mais provável. Eles acreditam que é uma previsão um pouco mais otimista, mas que pode se realizar a depender do que vai acontecer em matéria aí de desaceleração global, a depender aí de como as incertezas vão se clarificando nos próximos meses aí, até, né, chegar à próxima reunião, inclusive, do Copom, e a depender da ata da reunião do Copom também, que vai indicar bastante coisa, sem sombra de dúvidas. E aí, né, a partir daí, qual será o ponto principal para determinar uma decisão do Copom, do Banco Central, para cortar juros, cortar menos, ou estabilizar isso aí abaixo dos 15%? Já pensou se isso acontecer? Pode acontecer, de fato, né? E realmente, essa análise não é só da XP Investimentos. Veja aqui que a senhora Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, afirma que pode ser aí que na próxima reunião o Copom estabilize a taxa Selic, diga aí que vai ficar em 14,25%. Também não é o cenário base do pessoal do Banco Inter, ou seja, não é o cenário principal, a expectativa maior deles, mas já não é um cenário impossível, de que, contrariando a própria ata da reunião anterior, as próprias indicações da reunião anterior, não vai ter aumento na taxa Selic. Ela vai se estabilizar nesse patamar de 14,25 e depois vai cair a partir daí, né? Então, mesmo tendo anunciado uma alta para a reunião de maio, o Banco Central pode voltar atrás nesse sentido aí.
O que que motivaria esse cenário? O que que levaria o Banco Central a agir assim? Ou melhor dizendo, qual seria a desculpa perfeita para tomar essa decisão? Porque sim, é a decisão que todo mundo quer. Muita gente do mercado financeiro quer, mas o Lula quer isso desesperadamente. Ele quer uma taxa Selic menor, porque ele precisa se eleger no ano que vem. Ele é o que sobrou para a esquerda, ele está muito enfraquecido em matéria econômica e ele sabe muito bem que uma taxa Selic elevada acima dos 15 pontos por muito tempo, lembre-se, o mercado, Boletim Focus, está precificando isso, uma taxa acima de 15 pontos até 31 de dezembro deste ano. Imagina que gracinha que vai chegar a economia em 2026 com uma Selic a 15% no decorrer deste ano todo. Estamos aí faltando mais 9 meses para terminar o ano. Muitas empresas vão fechar as portas, muitos empregos vão ser destruídos. A economia vai desacelerar bastante com uma Selic tão elevada. O Lula não quer isso, ele desesperadamente precisa de uma Selic em queda, ainda que não caia abaixo dos 2 dígitos, que é o grande sonho dele. Mas se a Selic começar a cair, né, a aceleração econômica vai acontecer. Pelo menos de mentirinha. Pelo menos a aceleração econômica fajuta, né? Às custas de quê? Bem, às custas da situação fiscal do Brasil, né? O próprio cara aqui da XP fala, né, que o fiscal sobrevive até a eleição. Ou seja, o governo Lula consegue empurrar isso aí com a barriga um tempo ainda. Passando para 2027 ou finalzinho de 2026, o custo desse desarranjo fiscal, que é mais ou menos o que a Dilma fez lá em 2014 para se reeleger. Ela enfiou o pé na jaca, ela se reelegeu, a economia começou a quebrar já em 2014, e em 2015 realmente a conta chegou para ser paga por ela própria, custou a ela o mandato. Mas foi o que ela fez naquela época e o Lula certamente vai tentar seguir nesse sentido. Se ele vai ter o apoio do Gabriel Galípolo ou não, no sentido de reduzir a taxa Selic, ainda que sem condições, nós vamos saber muito em breve. Aí, daqui a um mês, a gente vai saber disso, sem dúvidas. Agora, o que aconteceria se o Banco Central congelasse a taxa Selic na próxima reunião? Se subir um pouquinho, eu acho que o mercado já precificou isso. Não vai ser um impacto tão grande. Um pouquinho, quero dizer, meio ponto percentual. Que não é pouco, mas é um cenário muito mais leve, muito mais tênue do que o da última reunião, das últimas reuniões. E é um cenário que muitos não apostam nele. Tem gente apostando 0,75. Mas para mim não seria uma catástrofe se acontecesse, não. Agora, se o Banco Central congelar em 14,25, vai ser uma hecatombe econômica no Brasil. Ah, mas tem motivos para isso. O preço do dólar está caindo, o preço do petróleo já caiu bastante também, ou seja, a inflação vai dar sinais de controle. Tem índices aí mostrando até deflação em março, então já dá para brincar um pouquinho com isso, né? Não, porque são fatores circunstanciais. Se a inflação está controlada hoje, dados de março, porque fevereiro não estava não. Se está controlada, pelo menos parcialmente, pelo menos em algum grau, é porque a taxa Selic está elevada. Se tirar esse fator, a inflação dispara no Brasil. E outra, o dólar voltou a subir. Está oscilando muito. Tá agora a 5,91, terminou hoje, dia 7 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Não há qualquer garantia de que o dólar vai continuar no patamar controlado. Então, cortar a taxa Selic hoje, ou segurar a sua alta, evitar que ela chegue à casa dos 15 pontos, é extremamente temerário, porque não há estrutura econômica no Brasil suficiente para suportar um corte de taxa de juros, mesmo sabendo os problemas que uma Selic elevada pode causar. É porque a gente tem que escolher entre algo ruim e algo péssimo aqui no Brasil. Culpa do governo Lula. É claro, o melhor seria uma economia mais livre, com menos intervenção estatal, com menos gastos, com um fiscal mais equilibrado. Nós poderíamos passar bem por esta crise que está se avizinhando, mas não temos isso aqui no Brasil. Temos um desgoverno, um fiscal completamente bagunçado e uma instabilidade econômica. E tudo isso, todo esse caos só está sendo controlado, não virou uma tragédia completa ainda, porque a Selic está elevada. É o único fator que foge ao controle do governo Lula. Por isso que é o único que está funcionando ainda como um band-aid segurando a coisa toda.
Se o Banco Central ficar de joelhos para o governo Lula vier a tomar essa atitude, aí a economia brasileira acaba imediatamente, o mercado vai precificar isso e aí será um verdadeiro Deus nos acuda. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.